Olá, olá! Hoje estou aqui para falar deste livro que eu li ainda no início do ano. Eu vou tentar começar a gravar mais rápido os livros, as minhas opiniões, porque senão eu vou esquecer dos livros. Esse livro aqui eu peguei para gravar e já tem muita coisa que eu tenho informações na minha cabeça que eu não sei mais se foi nesse livro que eu li ou se foi em outro, porque esse aqui é um livro puramente de física. Então tá, vamos apresentar agora o livro. Já comecei falando do livro, sem roteiro, sem nada. Hoje eu vou falar deste livro. É uma breve história do tempo, do Stephen Hawking. É um clássico da vulgarização científica. Ele já recebeu vários prêmios, foi um dos livros científicos mais vendidos já da história, porque é um livro que é genial, escrito por um gênio. E ele fala. Eu não tenho muito assim o que dar opinião desse livro, porque ele é um livro de ciência, sobre ciência. E simplesmente nessas páginas aqui, eu não sei quantas páginas que tem, 230 por aí. Nessas páginas aqui, o Stephen Hawking ele simplesmente conseguiu colocar a parte da física, assim, desde as bases, dos primórdios da física, de Galileu, tudo isso, até o estado da arte, entre aspas, da época. Esse livro aqui foi escrito em 1987, 88. Então, até o que era a atualidade na época. Então, basicamente aqui, o que ele fala aqui no livro tá tudo bem explícito pelos títulos aqui dos capítulos, que daí ele fala a visão do universo, espaço-tempo, universo expansão, o princípio da incertitude, as partículas elementares, os buracos negros não negros assim, não tão negros assim, a origem e destino do universo, a flecha do tempo, que é como é que a gente define como que o tempo avança, a unificação da física, que temos este problema até hoje na física. Enfim, ele fala sobre todos esses assuntos nessas páginas aqui. E, bom, vai que não é da opinião, mas talvez dê um pouquinho. Por exemplo, eu gostei muito. É um livro que ele fala bastante de ciência. E ele, sim, é considerado de vulgarização, porque ele fala tudo isso que eu falei agora. Mas ele não tem uma equação. E o que eu achei... Então, assim, em teoria dá pra quem não é da física, pra quem não tem nenhuma experiência, pegar, ler isso aqui e entender, entre aspas. Porque, assim, eu gosto muito de ler esse tipo de livro. Eu consegui entender algumas partes, tive que reler várias vezes, assim, pra entender, sabe? Mas então eu não sei, assim, sabe? Mas eu recomendaria. Pra se alguém tiver interessado por esses assuntos, é um bom primeiro livro, sabe? Para começar a aprender sobre essas partes. Aqui eu gosto muito porque ele fala de uma forma bem pessoal, um assunto que não é pessoal. Ele fala muito do ponto de vista dele, tipo, no sentido de ele constrói raciocínio, tipo, ele fala, por exemplo, da existência do éter, sabe? Que era o éter, se eu não me engano, era a substância que na época, eu não sei qual época era, antes de Newton, o éter, eu acho. Na época as pessoas achavam que o éter era a substância que preenchia o vazio, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que já não é mais isso. Então ele dá todo esse histórico para poder construir o raciocínio, sabe? Por exemplo, ele explica assim de uma forma bem vulgarizada, por exemplo, o Big Bang e a expansão do universo. Porque, por exemplo, o Big Bang foi ele e Penrose
que propuseram que o universo tinha sido nascido de uma singularidade, né? Que é esse ponto de densidade infinita no universo. Então ele explica toda a construção do raciocínio, ele explica as discussões, as conversas que ele teve com o Penrose. Então é bem legal acompanhar desse ponto de vista, sabe? Enfim, a parte da expansão do universo, ele também explica super bem. Por exemplo, como é que a gente... É muito legal para pessoas assim que falam, por exemplo, que não acreditam em ciências. Tipo, que a gente vê às vezes as grandes descobertas, a gente vê as notícias saindo, mas a gente não sabe como. Tipo, ok, o universo está expandindo, mas como que os físicos sabem disso? Como que os cientistas sabem disso? Aqui ele explica bastante coisa. Por exemplo, como que o universo está expandindo. Eles sabem isso por causa do efeito Doppler. O efeito Doppler, que, por exemplo, eu tenho uma galáxia que se ela estivesse se aproximando, no espectro a gente ia ver uma cor azul, porque está se comprimindo. Mas como ela está se afastando, a onda que ela emite, ela vai, não se dilatando, não sei se é essa a palavra, mas ela vai aumentando. Assim, ao invés de fazer assim, a onda faz assim. E é por isso que a gente vê no espectrograma mais essa decalagem para o vermelho. A gente vê a onda vindo vermelha da galáxia que está lá distante. Quer dizer que ela está se afastando da gente. Então é assim que eles comprovam, por exemplo, a expansão do universo. Tudo o Hawking explica aqui. Cada um desses conceitos chaves até a época, ele explicou aqui. Ele explica a teoria da relatividade de Einstein, ele explica o princípio da incerteza, ele explica o problema de aliar a parte da mecânica quântica com a teoria da relatividade, que é infinitamente grande com infinitamente pequeno, porque esse problema físico. Enfim, realmente é muito legal esse livro. E tem 2 pontos que eu realmente gostei bastante do livro, assim, que foram coisas assim que eu li que me chamaram a atenção. Tipo, que nem eu falei, esse livro foi escrito em 87, 88. Então, por exemplo, tem muitas coisas assim, 2 coisas. Primeiro, a Jocelyn Bell. Eu achei engraçado, porque aqui tem uma parte que ele fala dos pulsares. Os pulsares são estrelas de nêutron. E os pulsares, eles foram descobertos pela Jocelyn Bell, que é uma astrofísica e que na época ela era uma doutoranda ainda, quando ela descobriu os pulsares. E ela baixou os pulsares na observação dela, e ela ficou tipo, pô, parece que tá errado isso aqui. Sabe? Tipo, ela recebeu sinais de observação, das observações dela, e ficava pulsando, justamente, que nem o nome dizia, pulsando. Ela achou que estava errado. Até ela vê que na verdade estava certo, eram os pulsares. Lá ela descobriu os pulsares, a Jocelyn Bell. Mas o que aconteceu na época? Quem ganhou o prêmio Nobel foi o supervisor dela, o supervisor de doutorado dela, o professor ganhou o prêmio Nobel. Anos depois, falou que ela devia ter ganho, tal. Mas enfim, eu quis ter a ver com isso aqui, ó lá, eu detornando, saindo do assunto. O que tem a ver com o livro aqui? Tem a ver que, por exemplo, aqui ele não fala nada disso, tipo, ele não fala, tipo, Jocelyn Bell tinha que ter ganho Nobel. Não, ele não fala isso. Mas ele fala, por exemplo, o trabalho da Jocelyn Bell e do fulano, seu supervisor, tipo, seu fulano, entendeu? Tipo, dá pra ver, assim, por exemplo, na época, a comunidade científica reconhecia o trabalho da Jocelyn Bell. Ela devia ter ganho o Nobel. Enfim, pequena observação que me chamou a atenção. Era reconhecido pela comunidade científica da época o trabalho da Jocelyn Bell. E outra coisa que me chamou muita atenção, eu tinha anotado vários pontos aqui. Cara, vários pontos me chamaram a atenção enquanto eu estava lendo, mas eu devia ter anotado eles. Eu não anotei eles. Olha aqui, eu gosto muito de rabiscar livro. Não ligo, tem gente que fala, oi, como é que você dobra as páginas do livro e rabisca? Mas eu não ligo, eu gosto muito de rabiscar livro. Eu devia ter rabiscado esse livro, porque tiveram vários pontos que me chamaram a atenção. Por exemplo, quando ele falou das ondas gravitacionais, ele falou
da teoria de Einstein, das ondas gravitacionais. Eu não lembro mais em qual parte que ele falou isso, mas ele falou das ondas gravitacionais. E daí eu achei tão engraçado que eu lembro que na hora que eu li, eu achei engraçado, porque ele explicou das ondas gravitacionais, ele falou das ondas gravitacionais, e ele falou, não, mas isso aqui é muito teórico e tal, é tudo na teoria, até provar e não sei o quê. E hoje em dia temos os interferômetros, que já provaram, já observamos ondas gravitacionais na prática. Enfim, eu achei bem legal, porque é um livro de outra época, tá ligado? Então teve vários pontinhos, assim, que eu vi, assim, que ele escreveu aqui, que são coisas na ciência que já evoluíram, que já foram observadas na prática. Então eu achei bem legal isso. E, bom, enfim, é um cara muito genial. Ele tem um capítulo aqui que ele fala dos buracos negros não tão negros, que na verdade ele dedicou a vida inteira dele aos buracos negros, à pesquisa dos buracos negros. Então é por isso que às vezes ele não é nem tão reconhecido pela sua genialidade, porque ele dedicou a sua vida por uma coisa que a gente nunca conseguiu observar ainda. Então, tipo, cara, por exemplo, e é por isso que ele nunca ganhou o prêmio Nobel. Porque a sua maior descoberta, por exemplo, foi a radiação Hawking. Eu acho que aqui nesse livro ele nem deu o nome de radiação Hawking. Mas enfim, é só que o buraco negro, ele, vamos falar entre aspas, ele suga tudo que está em volta dele, mas o Hawking, ele mostrou, através da física teórica, imagina, só com matemática, esse maluco mostrou isso. Ele mostrou que o buraco negro não só suga, mas ele solta também a radiação, entendeu? Então, essa radiação, essas partículas que vão saindo do buraco negro, hoje em dia são chamadas de radiação Hawking. Eu não sei quando que elas receberam esse nome. Eu acho que aqui no livro ela ainda não era chamada de radiação Hawking. Eu não lembro de ter lido nesse livro aqui isso. Mas enfim, tem um capítulo que ele explica isso. E assim, a gente nunca observou radiação Hawking, porque a gente nunca observou um buraco negro diretamente. Então, como a gente nunca conseguiu observar uma teoria do nosso querido Hawking na prática, ele morreu sem ganhar o prêmio Nobel. Entendeu? Porque, não sei se estão ligados, mas para ganhar o prêmio Nobel, na real tem que ter a parte teórica, que é comprovada, geralmente é antes, e depois vem a observação prática, né? É assim que a ciência funciona, a gente estabelece uma hipótese e daí comprova essa hipótese por meio das observações. Enfim, é bem legal. Para quem quer ler, se interessa um pouco mais por esse assunto, recomendo bastante. Eu acho muito legal também outra coisa que ele comentou aqui. Eu não sabia que era uma teoria tão antiga, mas óbvio que faz sentido ser antiga essa teoria. A do Big Crunch, que o universo está se expandindo e vai chegar um momento em que a força de expansão vai se... Como explicar? Será que eu estou explicando certo? Mas enfim, ele vai se expandindo e vai chegar num momento em que ele vai começar a se contrair. Não vai dar força, tipo, olha lá, participação especial do Batata. O universo não vai ter força suficiente para continuar se expandindo, vai começar a se contrair. Vou falar desse jeito, não sei se estou explicando certo. Mas enfim, então ele vai se contrair. Então, em teoria, o que vai acontecer? Tipo, o tempo vai voltar, sabe? Tem até aquele filme lá, Mr. Nobody, Senhor Ninguém. Esse filme aí mostra bastante essa teoria do universo expandindo e depois contraindo, que se chama o Big Crunch. Essa parte também é explicada aqui pelo Stephen Hawking, super interessante. Aliás, recomendação de filmes, além de livros aqui. O Senhor Ninguém, super recomendo também. Só que no Senhor Ninguém ele fala bastante dos múltiplos universos, que não é foco do Hawking aqui. Enfim, o que mais dizer? Tem um filme também, Uma Breve História do Tempo, mas não tem absolutamente nada a ver com o livro. Eu lembro que eu li, eu vi o filme quando ele foi lançado. Era mais sobre a história de vida do Stephen Hawking e tal.
absolutamente nada a ver com este livro. Este livro é física pura, de forma vulgarizada, para o grande público. Super recomendo bastante, bom livro. Na categoria livros de vulgarização científica, deixa eu ver os livros que eu tenho aqui na biblioteca. Tô na dúvida qual nota que eu dou. De 0 a 10. Cara, foi muito bom livro. Foi muito bom livro. De 0 a 10, categoria vulgarização científica, eu tô entre 8,5 e 9. Vou dar 8,5, porque eu acho que o melhor que eu li foi o Grande Romance das Matemáticas. O Grande Romance das Matemáticas é muito legal. Mas enfim, eu vou dar 8,5. Uma Breve História do Tempo. Recomendo. Quem quiser ler, está recomendado aqui o livro. Boa leitura, faz tempo. E vou tentar dar um rush, gravar mais rápido meus vídeos de recomendação antes que eu comece a esquecer dos livros. E eu ainda tenho bastante livro para fazer recomendação esse ano que eu li esse ano. Esse ano foi que 12, 13, 14 livros, sei lá. Aí, enfim, tenho que ir gravando mais rápido para poder gravar esses vídeos enquanto o livro ainda tá quente na cabeça, entendeu? E é isso. Batata, vem aqui. Vem aqui. Participação especial do menino Batata. Venha. Ó. Batata, participação especial do Batata. Ele recomenda Uma Breve História do Tempo do Stephen Hawking. Até mais.